Aleluia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Alegria mais uma vez estar aqui com vocês, né? Literalmente bendito entre as mulheres. Queria saber o que está acontecendo com os meninos. Tudo bem com vocês? Está todo mundo bem aí? Queria que você olhasse para essa irmã perfumada que está perto de você e dissesse para ela: segura bem na cadeira. Segura firme aí. Que Deus vai falar com você, amém? Amém. Deus vai falar com você. Aleluia. Estava comentando com a pastora Gabi, né? Apóstolo, profeta, pastor, estou profetizando aqui. Oh, glória a Deus. Estava comentando com ela, né, que a gente se preocupa quando não tem os visitantes, né? Mas Deus, ainda ontem, né? E quem viu ali no grupo, né? Eu compartilhei um videozinho da tarefa da gincana bíblica que está acontecendo na escola 2, né? O Levítico, que é a escola 2, né? Ele tem a escola de manhã ele estuda no Sinésio, que é um colégio municipal da cidade, né? E à tarde ele vai no contraturno do Centro Educacional CMA. Então, ele tem a escola 1 e a escola 2, né? E na segunda-feira à tarde ele vai em Camboriú numa clínica especializada em autismo, né? E também em TDAH e assim por diante. E lá no Centro Educacional CMA começaram uma gincana bíblica. E aí o Levi está participando e tinha uma tarefa para fazer em família, né? A tarefa era a gente ler um versículo bíblico ou uma parábola junto com o filho, né? Em família, de preferência. E a gente gravou até noite. E o salmo que Deus me deu, o salmo de número 103, 19, né? Que diz, né? O Senhor colocou o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então eu amo essa palavra porque ela nos faz lembrar, né, que Deus nunca perdeu o controle de nada, né? Quando a gente está passando por qualquer situação que foge do nosso controle ou foge às nossas expectativas, a gente tem uma tendência assim de pensar, né, que Deus perdeu o controle ou que o diabo assumiu o controle, né, porque o mundo jaz no maligno, né, e vem um certo desespero, às vezes uma tristeza, um abatimento de espírito. Mas quando a gente tem esse entendimento que Deus nunca perde o controle, Ele sempre está no controle, então a gente começa a ficar tranquilo em todas as ocasiões, porque certamente, se não tem visitantes aqui hoje, porque a palavra é para vocês, sabe? A palavra é para nós, né? Desculpa aí, para nós, né? Porque não tem esse para vocês, sempre é para nós, né? E a hora deles vai chegar, né? Terça-feira já tem a célula, né? Glórias a Deus, estou sabendo que a célula foi uma bênção, né? Amados, então, a palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje eu quero falar um pouco sobre cruz hoje, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre a cruz exclusiva. Eu gosto sempre de dar tema, né, para minhas mensagens, e hoje eu quero falar sobre a cruz exclusiva. Por que exclusiva, pastor Cristian? Porque é uma cruz que foi feita de maneira individual, personalizada e exclusiva para você, amém? Cada um de nós tem a nossa cruz, né? E às vezes a gente tem a mania de querer olhar para a cruz do outro, né? E a gente às vezes acha até que a gente é obrigado a carregar a cruz do outro, né? E muitas vezes a gente também fica magoado se a gente percebe que as pessoas não estão querendo ajudar a carregar a nossa cruz, que também é um outro problema, né? Então olha só como o ser humano é complexo. A gente fica ruim porque às vezes a gente pensa que tem que carregar a cruz do outro, ou pelo menos do tamanho do outro, ou proporcional ao do outro, só que a cruz dele é a dele. Se você está achando que a cruz do vizinho é mais pesada que a sua, provavelmente Deus deu para ele uma estrutura, uma capacidade, uma força que você ainda não tem. Então não se preocupe. Se Deus achar que você precisa dessa força, dessa capacitação, para levar uma cruz tão pesada quanto a do teu vizinho, fique tranquilo, na hora certa você vai estar capacitado para levar. Mas se ainda não chegou essa hora, se contente com a sua cruz, do tamanho que ela é e do peso que ela é, porque é o que você consegue carregar hoje.
Está dando para entender? E às vezes a gente também fica magoado quando a nossa cruz está aparentemente pesada, né? Eu compartilhava com o irmão hoje à tarde que estava nos visitando sobre aquela passagem do naufrágio de Paulo, né? E São Paulo, ele chega a dizer que a tribulação que veio sobre a vida dele, a sensação que ele teve é que foi maior do que ele podia suportar. Né? É interessante que a Bíblia diz que Deus não dá provação maior que a gente pode suportar. E Deus também não vai te dar uma cruz mais pesada que você consegue levar, ok? Mas existem momentos da nossa vida, essa experiência de Paulo que eu estou citando aqui, que a gente tem a sensação que o peso está maior do que a gente consegue carregar. Está mais pesado do que a gente pode suportar. E é nessa hora a nossa alma começa a dar ideia, né? E normalmente o tipo de ideia que a alma dá é o seguinte: onde é que está meu pastor nessa hora que não vê a cruz que eu estou carregando? Onde é que está meu marido? Isso aqui não está percebendo o tamanho da cruz que eu estou levando. Será que a minha esposa não está vendo? Está doendo. Será que meu filho é cego que não está percebendo? Está difícil demais. E aí a gente começa a murmurar e a reclamar, porque ninguém me ajuda a carregar a minha cruz. Aí nessa noite Deus me trouxe aqui para te lembrar que a cruz ela é individual. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. A gente vai ler 2 textos. E a gente vai desmistificar algumas coisas aqui nessa noite sobre a cruz. Amém? Se Deus assim me der graça, né? Lucas capítulo de número 14. Hoje, como não tem visitante, a gente pode ir até meia-noite, então está tudo certo. Só para quebrar o gelo, né? Para ver como é que vocês estão na fita. Hoje tem ceia? Meu Deus, isso é palavra para ceia, meu irmão. O Espírito Santo sabe o que faz. Isso é palavra para dia de ceia. Lucas 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. Todo mundo achou aí? Certa vez, ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando ou ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Até aqui. Agora abra lá Gálatas capítulo de número 6. Gálatas capítulo de número 6. A gente vai ler só o versículo 5. Tá bom? A minha versão diz assim, Gálatas 6, versículo 5. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. Alguém aí tem uma versão diferente? Quer ler para a gente? Gálatas 6, versículo 5.
Cada um levará seu próprio fardo. Não, porque cada qual levará a sua própria carga. Cada qual levará a sua própria carga. Cada qual levará o seu próprio fardo. Alguém tem alguma versão diferente aí? Então o que está dizendo aqui? Cada um vai levar o seu fardo. Cada um vai levar a sua própria carga. Amém? Se você for ler o versículo 2, vai dizer: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Depois a gente vai falar sobre isso. Amados, eu vou aproveitar esse gancho. Mas primeiro a gente vai orar, amém? Para não pensar que é eu, né? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua igreja, Senhor, para repartir uma palavra, Senhor. E mais uma vez nós queremos nos submeter a Ti e te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos tome em Tuas mãos, que o Senhor venha controlar o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, que o Senhor, que tem as palavras de vida eterna, possa colocar estas palavras nos meus lábios. Amém. Que o Senhor venha comunicar com a Tua igreja o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. E que nenhuma das nossas palavras caia por terra, como foi na vida do profeta Samuel e assim também como foi na vida de Jesus. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. E ao final toda a honra e glória seja para Ti. Amém. Amém. Amém, queridos. Versículo 2 de Gálatas 6 diz, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu creio, amados, que de fato Deus espera que nós sejamos capazes de, além de carregar a nossa cruz, e também ajudar outras pessoas a carregar a cruz delas. É o que está dizendo o versículo 2, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. No entanto, em primeira instância, nós precisamos ter entendimento que a minha responsabilidade número 1 é levar em primeiro lugar a minha cruz. Em primeiro lugar, eu preciso carregar a minha cruz e ajudar a carregar a cruz da minha família. Vamos começar por aqui, né? Esse é o primeiro ponto: carregar a minha cruz e ajudar a carregar a cruz da minha família. Como eu falava para vocês, a cruz ela é individual, a cruz é exclusiva. Eu não tenho necessariamente, eu não sou obrigado a carregar a cruz do outro ou ajudar o outro a carregar a cruz do outro, principalmente se eu estiver dependendo do momento que eu estou vivendo. Existem momentos da nossa vida, eu sempre ensinei isso lá em Nova Trem. Só tem um único momento da nossa vida que eu posso ser egoísta. Um único momento. Quando aparentemente o fardo está muito pesado. Quando você está vivendo um momento de muita guerra. Quando você está vivendo um momento de dor ou de luto. Existem momentos difíceis que a gente passa que você, se você der conta de carregar a tua cruz, já está de bom tamanho. Não queira ajudar a carregar a cruz de ninguém se você estiver vivendo um momento muito difícil. Paulo disse para Timóteo, eu já preguei aqui sobre isso, procura cuidar de ti mesmo. Então eu já preguei aqui sobre isso, sobre o amor a si mesmo. Lembra quando eu preguei que você tem que amar o próximo como a si mesmo? Então tem momentos da nossa vida que eu tenho que amar a mim mesmo, mais do que nunca. Que eu tenho que cuidar de mim mais do que nunca. Você já ouviu aquela história da pessoa que ela nem conseguiu sair do buraco e ela quer ajudar os outros que estão no buraco com ela, e aí ela nunca consegue sair do buraco. Quando ela está quase no finalzinho do buraco, ela escorrega e cai de novo. E aí ela está ali tentando sair daquele buraco, só que ela fica com pena, fica com dó dos outros que estão no buraco. Aí ela tenta ajudar o outro, mas aí não sai nem ela nem os outros. Então tem momentos na nossa vida, amado, que você vai ter que se concentrar numa única coisa. Você vai sair do buraco sozinho. Sozinho, o que eu digo, não é? Mas é claro, evidentemente com a ajuda de Deus, né? Não é sozinho, só na força do braço. Com a ajuda de Deus, tem momentos que eu vou precisar me concentrar em sair
eu do buraco sozinho, levar a minha cruz sozinho. É uma questão de discernimento, de entender a fase que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo uma fase muito boa, assim, que nem a Gabi, que nem a Andréia, que nem a Doris, que nem a irmã lá, que nem todo mundo aqui vivendo uma fase boa, graças a Deus, protetiva. Estou vivendo uma fase muito boa, aí, meu irmão, aí você ajuda a carregar a cruz de todo mundo, né? Vocês até alugam um carro, alugam uma Topic, que nem a gente fazia, bota todo mundo da Topic, vamos para o culto hoje. Agora não é mais Topic, agora é van, né? Agora é van, não existe mais, já me corrigiram que não é mais Topic, agora é van. Então sim, existem os momentos que a gente consegue, mas em primeira instância, eu preciso me preocupar com minha cruz. Quantos estão entendendo? Eu preciso me certificar que eu estou dando conta de carregar ela. E o texto que Deus me deu aqui para compartilhar, ele começa dizendo que uma grande multidão acompanhava Jesus. Existem muitas multidões hoje acompanhando Jesus, no mundo inteiro. Jesus tem muitos seguidores. Mas chega uma hora na caminhada que Jesus ele começa a fazer uma seleção dos seguidores. Jesus ele não quer seguidores. Jesus ele quer discípulos. A multidão tem muitos seguidores, mas poucos discípulos. E quando Jesus resolve escolher os discípulos, quando Jesus resolve fazer a seleção dos discípulos, aí ele começa a usar algumas palavras-chave, que é para fazer uma peneira, para saber quem realmente quer ser discípulo dele. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E aí Jesus então, ele se dirige à multidão e ele começa a dizer: se alguém quiser realmente vir a mim, e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus ele dá aqui uma lambada, né? Se você realmente quiser ser meu discípulo, se prepare, porque em algum momento da sua vida você vai acabar incomodando as pessoas que você mais ama. É inevitável que isso venha acontecer, se você realmente quiser me seguir. Jesus deixa claro, é inevitável. Só que eu vou dar uma refrescada na mensagem aqui agora para você, né? Quando eu era mais novinho na fé, né? Não sabe pintar o cabelo ainda, apesar que eu não pinto ainda. Desculpa aí, só uma brincadeira. Também não. Não? Só brincando. Olha, vamos se entregar aí, o pessoal que está gastando tinta aí. Comprando tinta no mercado que é mais barato, né? Livre de amônia, né? Acho que é a tal da amônia que faz mal, né? Acho que é, eu trabalhava com isso, mas eu não vendia tinta de cabelo, eu vendia só outra coisa. Então, queridos, quando eu era mais jovem, na caminhada, quando eu lia um texto como esse, eu me desesperava, irmão Doris. Dá até um frio na barriga quando a gente lê um texto como esse. E agora? A Gabi, que nunca brigou com a irmã Doris, sabe que agora vai ter briga daqui para frente, meu Deus. Na verdade, irmãos, Jesus ele está sempre nos preparando para o pior. A gente tem que estar preparado para o pior. Mas não quer dizer que o pior vai acontecer. Eu aprendi, com o passar do tempo, que nós podemos sempre pedir a Deus sabedoria, que Ele dá livremente. Então, tem cruz para carregar? Tem. É exclusiva? É individual? É. Pode acontecer choques, embates com pessoas da própria família? Pode. Mas a Bíblia também diz que eu posso pedir a Deus sabedoria, que Ele me dá sabedoria. Então eu não preciso me desesperar. Quando eu leio um texto como esse, o diabo quer que você fique desesperado, né? E tem pessoas, eu imagino, né? Que tem pessoas que ouviram essa frase de Jesus e provavelmente muitas já começaram a abandonar o caminho. Né? Aqueles que queriam ser apenas seguidores, começaram a abandonar o caminho. Tem uma outra passagem
que Jesus vai dizer, né, que quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí essa aí é mais forte ainda, né? A gente já começa a falar de comer carne, uma coisa mais canibalesca, né? E aí naquele momento, aí realmente, aí todo mundo abandona Jesus. Abandona, todo mundo, a multidão inteira abandona Jesus. Os seguidores. Aí ficou só os 12. Aí Jesus olha para os 12, e vocês? Vocês também não querem ir? Fica à vontade. Está livre. E aí Pedro, né, o corajoso da turma, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então Jesus, ele está o tempo todo fazendo peneiras. A nossa vida, ela é feita de peneiras. Entendeu? Um filme aí que está rodando agora, que é a tal da Forja, né? Então eu não vi o filme, mas eu já até imagino como é que é, né? A nossa vida ela é feita de forjas, de peneiras. De tempo em tempo, Deus quer sempre nos levar para um novo nível. E cada vez que Deus vem ter um tete-a-tete conosco para nos levar para um novo nível, Ele sempre dá uma palavra de instrução. Ele vai dizer assim, ó: se algum de vocês, querendo edificar uma torre, não se aceita primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar. Eu li esse texto na Bíblia, amados, e eu nunca tinha feito conexão desse versículo com os versículos anteriores. Esse versículo está conectado com os versículos anteriores. E o que a gente aprende aqui? A gente aprende que a caminhada com Jesus precisa fazer conta. Na caminhada com Jesus eu preciso fazer conta se eu realmente vou dar conta de segui-lo. Antes de ir para o próximo nível, Jesus pergunta: olha, faz a conta. Se uma pessoa comum quiser construir uma torre, será que não tem uma pessoa que não vai sentar para fazer conta, se ela vai dar conta de terminar aquela torre? Para depois as pessoas não passar e ficar ridicularizando ela, zombando dela, porque ela começou e não terminou? Da mesma forma, Jesus está dizendo aqui: antes de decidir me seguir, faz a conta antes. Se você acha que vai dar conta. Porque não pense que vai ser tão fácil assim. Porque de tempos em tempos vai haver uma forja, vai haver uma peneira, vai haver uma purificação, porque Deus está sempre querendo me levar para um nível maior. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5 que Ele vai me santificar, já preguei aqui também, no corpo, na alma e no espírito. Então Deus está o tempo todo querendo dar um upgrade no meu espírito, um upgrade na minha alma e um upgrade no meu corpo. Tem gente que, principalmente o povo que não é de Jesus, o povo do mundo, está demasiadamente preocupado com o corpo. Esqueceram do espírito, muitos esqueceram da alma, só academia, e bike, e crossfit, e alimentação 100% saudável, e água, e etc. 2 litros de água por dia. Bênção, é bênção, é bênção. Mas não é só isso. Não é só cuidar do corpo. Porque o corpo, irmão, isso aqui um dia vai entrar dentro de um caixãozinho, ou vai para o crematório, e já era. Agora o que volta para Deus é o espírito. Então eu preciso cuidar do espírito. E muita gente lá fora está preocupada com o corpo. Só corpo, só malhar. E estão esquecendo do espírito. Né? Agora, nós somos cristãos, nós já sabemos. É um equilíbrio. Preciso cuidar dos 3. Vocês estão fazendo aquilo que hoje à noite aqui. Estão fortalecendo o espírito. Né? Então eu cuido do meu espírito, eu cuido da minha alma, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A alma está ligada a pensamentos, sentimentos, vontade e emoção. A alma está ligada à minha mente, né? Eu já devo ter ensinado para vocês que no Antigo Testamento a palavra coração significa mente. Então os pensamentos, vontade, guarda o teu pensamento. O que está entrando na minha mente? Um pensamento, amados, pode ser o suficiente para a minha queda. Se eu tiver um pensamento errado, um pensamento ruim, um pensamento maldoso, e eu não me arrepender daquele pensamento, Deus pode me dar uma disciplina.
Então eu tenho que andar na linha. Corpo, alma, espírito. É uma santificação total. Quando estão entendendo? E em cada tempo, Deus quer nos dar um upgrade. Eu preciso sempre melhorar, sempre evoluir. Porque para ficar parecido com Jesus, irmãos, porque não sei se alguém sabia aqui que a meta principal de todo cristão, deveria saber todo mundo disso, né? Que a nossa meta é se tornar semelhante a Ele. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo número 13, ele vai dizer, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, me comportava como menino, né? Ele vai dizer. Mas antes dele falar isso, ele diz, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era como menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Não veremos, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora eu conheço a Jesus em parte. Então, como eu conheço Ele de maneira parcial, eu imito Ele parcial também. Mas à medida que eu vou conhecendo cada vez mais Ele, vai chegar um dia que eu vou conhecer Ele face a face. Quando eu me encontrar com Ele naquele grande dia, eu vou estar face a face com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, à medida que Ele vai se revelando para mim, o nível de revelação que Ele já me deu, eu preciso andar de acordo com esse nível de revelação. Deus nunca vai me cobrar o nível de revelação do outro, a cruz do outro. Né? A revelação que ele teve, Deus vai cobrar dele o nível de revelação que o outro teve. Agora, o nível de revelação que eu tive, eu vou precisar viver de acordo com ela. Com essa entendendo? Amém? Essa é a minha cruz. É aquilo que Deus já me revelou. Aquilo que eu já sei que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. E aquilo que eu já sei que eu não devo fazer, eu não posso fazer. Coisa que eu estou entendendo? Agora, às vezes tem coisas que Deus mostrou para a irmã Doris que não mostrou para mim ainda. Aí não adianta ela querer cobrar de mim porque eu não estou sabendo ainda. Deus não falou comigo, falou só com ela. E vice-versa. É a cruz dela, é a cruz minha. Agora, a partir do momento que eu tive uma revelação, um entendimento do que é certo, do que é errado, do que eu devo, do que eu não devo, eu preciso andar de acordo com o nível de revelação que eu tenho. Se você não fizer isso, mais cedo ou mais tarde, Deus vai puxar a sua orelha. Em Mateus 10, versículo 37. Mateus 10, versículo 37. Jesus vai dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Jesus não aceita ser segundo plano. Jesus não aceita ser número 2. Ele quer ser número 1. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Meu cônjuge não pode ser mais importante que Jesus. Meu pai não pode ser mais importante que Jesus. Minha mãe não pode ser mais importante que Jesus. Meus filhos não podem ser mais importantes que Jesus. Eles têm o seu lugar, devem ser muito amados, mas nunca deverão tomar o lugar de Jesus. Jesus não aceita ser número 2, amado. E existem momentos da nossa vida que a gente afrouxa e a gente meio que inverte alguns valores e acaba às vezes priorizando outras pessoas, outras prioridades, e Jesus meio que vai ficando meio de segundo plano, terceiro plano. Isso é perigoso.
Porque Jesus não aceita ser número 2. O aborrecer aqui que Jesus cita está ligado a um amor menor. Então Jesus não quer ser o menor, ele quer ser o maior, né? Então, amar, eu vou amar todos, mas primeiramente ele. Ele deve ser prioridade. Jesus estava chamando os seus discípulos a que cultivasse uma devoção tal a Ele, que sua ligação com tudo mais, incluindo a própria vida das pessoas. Em Lucas 16, versículo 13, Lucas 16, versículo 13, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus, ele quer estar sempre na frente, amados. Ele quer estar sempre na frente. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide com ninguém, e muito menos com as riquezas. Diga-se de passagem, Mamon é um dos principais adversários de Deus. Talvez Mamon seja até mais forte que o capeta, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, uma coisa precisa ficar clara na nossa geração. Houve um tempo na minha história que eu combatia os profetas da prosperidade. Hoje, eu posso até combater quem prega só sobre prosperidade. Aí pode ser até que Deus me use para combater essas pessoas. Mas para quem prega sobre prosperidade, eu não posso combater, porque a Bíblia está cheia de textos que falam que Deus quer prosperar a sua igreja. Jesus mesmo disse que eu vim para vos dar vida e vida com abundância. E vida com abundância não é pouca coisa, é muita coisa. Amém? Agora, por que Jesus diz que eu não posso servir a 2 senhores? Jesus está dizendo que eu não posso priorizar o dinheiro, eu não posso priorizar as riquezas. A gente cantou aqui, ó, bondade, misericórdia e me seguirão. Então, se eu tiver em obediência a Deus, amando Ele de toda a minha força, de toda a alma e entendimento, priorizando o reino dEle, por que Deus não pode me prosperar? E se Deus quiser fazer alguém de nós aqui rico? E aí, qual que é o problema? É pecado ser rico? A Bíblia não diz que é pecado ser rico. Então agora os pobres, porque dos pobres é o reino dos céus. Pobres de espírito. Pobre de espírito está falando de humildes, pessoas humildes. Tem rico que é muito humilde e tem pobre que é muito orgulhoso. Então não tem nada a ver com condição social. Tem muito rico humilde e tem muito pobre orgulhoso. Assim também como tem pobre humilde e tem rico orgulhoso. Então, do reino dos céus aos pobres de espírito. Seja rico financeiramente, seja pobre financeiramente. Se você é humilde, o reino é dos humildes, dos quebrantados de coração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, os pobres de espírito. Os humildes é o reino do céu. Seja rico, seja pobre. Então não é pecado ser rico, nem ficar rico, nem ficar próspero. Pecado é ser orgulhoso. Amém? Tomar a cruz voluntariamente vai muitas vezes nos levar a odiar a nossa própria vida. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34 ao 35. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Você está notando que em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles, Jesus convida para tomar a cruz.
Todos os apóstolos ouviram Jesus falar sobre a cruz. A cruz é um dos principais ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não existe Evangelho sem cruz, assim também como não existe ressurreição sem crucificação. Às vezes a gente ouve alguém dizer: poxa, como aquela pessoa, ela é poderosa, como ela é cheia do Espírito Santo. Quando fulano de tal prega, ele prega com poder, ele prega com unção. Meu Deus! Pode ter certeza, todo mundo que prega com poder, com autoridade, com unção, está carregando uma cruz. Porque é a cruz que vai me dar direito à ressurreição. Não tem ressurreição, não tem avivamento, não tem poder sem cruz. Quem não morre não ressuscita. Só ressuscita quem morreu antes. Então, todo homem de Deus que é usado com poder, autoridade, unção e graça, geralmente tem uma cruz por trás. Tem uma cruz, irmão. É bonito de ver, quando a gente vê uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do fogo de Deus. Mas tem um preço. Sem preço não tem unção. Quantos aqui sabem como é que é feito o azeite de oliva? Todo mundo já sabe, né? Como é que faz o azeite de oliva? Não sabe? Todo mundo sabe, já viu a azeitona, né? O azeite de oliva é feito da azeitona. Lá naquele lugar onde Jesus suou gotas de sangue, chamado Jardim do Getsemane, era também chamado de Jardim das Oliveiras. Oliveira é uma árvore que dá azeitona. Então, quando você pega a azeitona e esmaga ela até produzir o óleo, essa primeira prensa é chamada a extração do azeite extra virgem, que é a primeira prensa. Depois tem a segunda prensa, que aí sai o azeite. E tem uma terceira prensa que sai, acho que uma terceira qualidade de azeite, e uma quarta prensa que é utilizada para fazer o sabão do lavandeiro. Lembra no livro de Malaquias que fala sobre o anjo do sabão do lavandeiro? Malaquias capítulo número 3. Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Deus é santo, amado. E quando ele se manifesta, ele vem para lavar com o sabão do lavandeiro. O sabão do lavandeiro é feito com essa terceira ou quarta prensa da azeitona. Então, assim, para não perder o foco, para a azeitona produzir o azeite, ela tem que ser esmagada, tem que ser triturada. Assim, amados, nós queremos ter azeite, também tem que ser esmagado. Às vezes vai doer, passar pela prensa, às vezes dói. Mas se eu quero ter poder e autoridade, a Bíblia fala das 10 virgens. 5 tinham o azeite e 5 não tinham. Ou seja, todas eram virgens. Mulher virgem está falando de quê? Pureza, santidade, não tem pecado. Nota 10. Eram 10 virgens. Nenhuma delas tinha pecado, eram puras, eram santas. Mas só que 5 estavam pagando o preço. Porque tinha azeite. E tinha 5, provavelmente não estava pagando o preço. E não adianta só ser virgem, amados. Eu preciso pagar o preço para poder ter o azeite. Porque o que vai fazer a diferença é o azeite. Se tem azeite, as multidões eram positivas, mas descompromissadas. Geralmente no meio da multidão tem muita gente positiva. Eu sou um seguidor de Jesus. Mas nem todos estão dispostos a pagar preço. Por isso que muitos desistem, né, pastor? Por isso que muitos desistem. Jesus incentivou a todos a fazerem um cuidadoso inventário antes de declarar a sua disposição de segui-lo.
Faz o inventário. Calcula. Em Lucas 9, 57 a 62, esse é o último texto que eu vou ler. Lucas 9, do 57 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, 57 ao 62. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando Jesus chama, é para ontem, não dá tempo. Ah, deixa primeiro. Não tem, deixa primeiro. Ele está chamando, é agora. É agora. E para nós que cremos que a volta de Jesus se aproxima, irmãos, uma das palavras que foi pregada no encontro das águas: os campos estão brancos. Então nós não temos muito tempo. A hora de colocar a mão no arado é agora, irmãos. De fazer o que tem que ser feito, de anunciar o Evangelho. É agora. O amanhã, eu não sei. O amanhã não pertence a mim. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Eu tenho só o hoje. E hoje é tempo de anunciar o Evangelho. Somente aqueles que estivessem dispostos a cuidadosamente avaliar o custo e investir tudo o que tinham no reino eram dignos de entrar. Isso fala de algo além do que o simples desprezo às posses materiais. É uma rendição absoluta e incondicional. Seus discípulos não tinham direito de reter privilégios nem fazer exigências. Não deviam preservar pecados de estimação. O compromisso deles com Cristo não poderia ter reservas. Amém? Jesus, amados, nessa noite Ele quer, eu não sei, eu acredito aqui que todo mundo aqui está levando a sua cruz, né? Se porventura alguém aqui largou a cruz em algum momento, eu acredito que não. Talvez alguém que vai me ouvir através dessa gravação, Jesus convida a pegar a sua cruz de novo. Pega a mão no arado de novo. Você largou o arado, você largou a sua cruz, pega ela de novo. Eu preciso pegar a cruz. E eu vou precisar não somente pegar a cruz. Eu vou precisar permitir ser crucificado na cruz. Porque muitas pessoas até pegam a cruz, mas elas não querem ser crucificadas. Elas não querem que ninguém fale mal delas. Elas não querem ouvir uma crítica. Não quer ser perseguida ou perseguido. Ele quer pegar a cruz, mas não quer ser crucificado. E pegar a cruz, amados, tem o ônus e o bônus. O ônus, eu permito ser crucificado. Depois de ser crucificado, eu preciso morrer. Morrer para a minha vontade, morrer para os meus desejos, morrer para os meus pensamentos, morrer para minhas carnalidades. O meu eu precisa morrer. Porque só aquele que morre na cruz é que vai ter a ressurreição depois. Então eu preciso tomar a cruz e eu preciso permitir ser crucificado. O que a gente mais vê, muita gente aparentemente carregando a cruz, mas não está sendo crucificado. É como se fosse uma cruz parcial. E muitas vezes, eu falava para alguém essa semana: ai de vocês quando todos disserem bem de vocês. Não está todo mundo só elogiando, desconfia que essa cruz aí que você está levando tem alguma coisa esquisita nessa cruz. Porque normalmente quem está levando a cruz de verdade vai enfrentar perseguição, vai enfrentar crítica, vão falar mal de você, não vão concordar com tudo que você diz. Não, a cruz não é confortável.
Esqueça uma cruz confortável. A cruz não é confortável. A cruz é um negócio que se você mexe a mão esquerda, dói. Se mexe a mão direita, dói. Se mexer o pé, dói. Se mexer a cabeça tentando respirar, dói também. Não é uma coisa confortável. Agora, também não é nada impossível de carregar. Porque se fosse impossível, Jesus não teria dito que o fardo dele é leve, o jugo é suave e que ele não dá nada que a gente não possa ser capaz de suportar. Amém? Então ninguém precisa ficar preocupado. Porque ele está o tempo todo comigo, ele mesmo vai me ajudar a carregar a minha cruz, mas eu preciso me certificar, eu estou realmente levando ela? Eu estou permitindo ser crucificado? Amém, queridos? Por último, eu só queria lembrar algo muito simples, mas eu sinto que é importante lembrar. Assim como Deus levantou Simão Cirineu para ajudar a carregar a cruz de Jesus, Deus sempre vai colocar um Simão na tua vida. Sempre. Deus sabe, principalmente nos dias difíceis, naquele dia que você está sentindo que está demais, aquele dia que você sente, no meu, a cruz hoje parece que ela deu uma pesada, parece que hoje ela mudou o material. Ontem quando eu fui dormir ela era de madeira, agora eu acordei de manhã cedo, parece que é de ferro. Parece que ela teve uma mudança de material na madrugada. Então pode ter certeza, irmãos, naqueles dias em que a sua cruz pesar, naqueles dias que você duvidar da capacidade de carregar ela, normalmente nesses dias Deus vai colocar o Simão do teu lado. Simão pode ser teu melhor amigo, Simão pode ser um colega de trabalho, Simão pode ser um colega da igreja, um colega da célula, o Simão pode ser um namorado, pode ser um marido, pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser um pastor, pode ser uma pastora. O Simão é aquela pessoa que Deus vai colocar, é aquele anjo que Deus vai colocar do teu lado para dizer, vamos lá, você não está só. Está difícil? Mas eu estou aqui contigo. Vamos para cima. Vamos lá, vamos para cima. Não desiste não larga não. Eu estou aqui contigo. Amém? Deus sempre coloca o Simão. Vamos ficar de pé? Aleluia. E para Mari colocar uma música ali. Quero orar com você, amém? Vamos fazer a ceia primeiro? A gente já ora tudo junto, né? Vamos fazer a ceia. Vamos celebrar a ceia. A ceia fala disso, né, irmãos? A ceia fala, como eu falei no começo, essa palavra que Deus me deu para hoje, ela tem tudo a ver com ceia. Porque ceia é relembrar o alto preço. Eu nem vou ler a Bíblia. Vamos fazer uma ceia hoje diferente. Né? Ceia é relembrar o que Jesus pagou por nós. Ceia é lembrar a cruz que Ele carregou por nós. Ceia é lembrar o alto preço que Ele pagou por nós. E assim como Jesus pagou um preço, nós também temos um preço a pagar. É sempre bom lembrar, a salvação, ela é pela graça. Ninguém vai morar no céu por aquilo que você faz. A gente vai morar no céu por aquilo que Jesus fez. Amém? A gente vai morar no céu por aquilo que Jesus fez. Agora, unção, autoridade, poder. Unção, autoridade e poder tem um preço. E se eu quero realmente me comprometer com o Evangelho, me comprometer com Jesus, viver toda a plenitude do Evangelho, tem um preço a ser pago. Como dizia uma música do Ministério Dentro do Trono, né? Se tu quiser colocar essa música, fecha certinho, amado. Ainda existe uma cruz. Ministério Dentro do Trono. Agora veio. Ainda existe uma cruz. Ministério Dentro do Trono. É antiga a música, mas essa música, ela expressa exatamente a palavra que Deus nos deu nessa noite. Ainda existe uma cruz. Então, amados, eu queria, nesse momento, nós vamos estar celebrando a ceia. Você, desde já, é convidado a vir até aqui na frente, pegar
Não sei se a irmã Doris quer ajudar a servir. Irmã Doris, em lugar. Mãe e filho. Você está sendo convidado a celebrar a ceia. Pastor Cristian, quem pode celebrar a ceia? Todo mundo. Quem já nasceu de novo, quem já entregou a sua vida para Jesus, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, amados. Não tem ninguém que seja impedido de tomar a ceia. A ceia ela é inclusiva. A ceia é para todos. Pastor Cristo, mas eu pequei. Se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há ninguém que não peque, a Bíblia diz. Então, se você pecou, peça perdão e toma a ceia. A ceia é inclusiva. Jesus, ele chama todos para participar. Porque não há nada que o sangue dele não possa nos purificar. Amém? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai. Te agradecer pelo alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, pelas nossas transgressões, Pai. Obrigado pelo teu corpo que foi moído ali na cruz do Calvário, por todo o teu sangue derramado pelas nossas transgressões, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanho amor, Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos, a exemplo de Jesus, a também tomarmos a nossa cruz, Pai, a carregarmos a nossa cruz, Senhor. Nós damos a Ti honra, glória e louvor, Senhor, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Celebre o corpo de Jesus que foi moído e o sangue que foi derramado. Coma do pão, beba do cálice. Glória a Deus. Obrigada. Nós vamos encerrar com essa música. A Maru já está colocando ali. Queria que você fechasse seus olhos. Que você prestasse atenção na letra dessa música.
Meu Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós estamos aqui nessa noite, Pai. E nós queremos declarar, Senhor, custe o que custar, nós queremos levar a nossa cruz, Pai. Ajuda-nos, Pai, a carregar a nossa cruz, Pai. Existe uma cruz exclusiva, existe uma cruz individual, preparada para cada um de nós, Pai. Existe um fardo que nós precisamos carregar. Existe um arado que nós precisamos levar. Ninguém pode levar por nós. A cruz que o Senhor fez tem o nosso tamanho, tem o nosso molde. E somos nós que precisamos carregá-la, Pai. Em nome de Jesus, nós liberamos qualquer pessoa que nós possamos ter ficado em algum momento ofendido ou magoado, porque não quiseram ajudar a carregar a nossa cruz quando nós mais precisávamos. Nós liberamos essas pessoas e nessa noite nós assumimos a nossa cruz. Então somente te pedimos, Pai, ajuda-nos a carregar a cruz que o Senhor mesmo fez para cada um de nós. E nos dá força, Senhor, e graça suficiente para que nós também sejamos capazes de ajudar a carregar a cruz do nosso irmão, Pai. Que nós possamos ser o Simão na vida do nosso irmão. Porque também está escrito: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Que nós possamos também ajudar os nossos irmãos que precisam da nossa ajuda, para que eles consigam carregar a sua cruz de maneira mais confortável. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós abençoamos todos aqui, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção. O amor do Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Cada aplauso do Senhor Jesus. Aleluia, toda honra, aleluia, toda glória.